Fala galera, Cal na área para mais um review no Collection. Bom, hoje eu vou trazer o Funko do Sephiroth. Não, você não está enganado. Sephiroth de Final Fantasy VII, Final Fantasy Advent Children, Final Fantasy Remake, Final Fantasy Rebirth. Sim, é o mesmo personagem e na forma de Funko. Galera, é um Funko custom, obviamente, né? Para quem tá por dentro do mundo da Funko sabe que esse não é um Funko oficial, mas ele é um Funko custom, como eu já trouxe do Sun Jin-woo, né, na versão Imperador das Sombras, Monarca das Sombras. Esse aqui também é um Funko custom, e agora eu trouxe para vocês ele meio que como ele chegou para mim, tá bom? Sem tudo montado, com peças faltando, para eu poder mostrar para vocês como é que ele vem, como é que eu monto, o que acontece, quais são as coisas boas e as coisas negativas, se tem vantagens e desvantagens, para a gente poder estar vendo isso e para ver se é interessante para vocês irem atrás de Funko Custom ou não, né? Então, vamos começar essa review. Primeiro falando que eu pedi da mesma pessoa que entra em contato, mesmo pintor, mesmo tudo. Então, assim, os detalhes da pintura meio que vão ser os mesmos, digamos assim. Então, esse personagem, ele é o antagonista principal, né? Basicamente o inimigo principal da franquia de Final Fantasy VII, é o Sephiroth. Ele é um guerreiro, um soldier, na verdade, rank S, que é um super soldado, digamos assim, relatado no jogo. Ele é o rank mais forte que tem. Então, sendo mais forte que, por exemplo, o Cloud, depende de como você chamar ele, enfim. Porque ele é um super soldado. Se eu não me engano, o Cloud é um rank A. Eu não posso estar um pouco enganado, desculpa galera, faz tempo que eu joguei o jogo, então enfim. Sou fã da franquia, mas faz tempo que eu joguei o jogo, então sem cancelamentos, por favor. Desde o começo do jogo, trazendo confrontos com o personagem principal, né, que é o Cloud, com a equipe dele, com o grupo dele, para poder ter um desfecho final. Só para contextualizar, é o super soldado, né, como eu disse, que ele foi criado no laboratório, e aí algumas coisas vão acontecendo no jogo e ele começa sendo um personagem do bem, ele começa sendo alguém do bem que tá a favor da humanidade, porém no decorrer da trama algumas coisas acontecem que fazem ele mudar de lado, enfim, e isso aí já seria spoiler do jogo, e é mais interessante vocês irem jogar para poder saber. Então vamos lá, vamos começar falando como é que a figura vem, tá? Ela tá aqui meio que montada, mas ela não vem assim 100%, tá galera? Por exemplo, ó, essa base aqui, ela vem separada, tá? Ó, o boneco vem separado. Aqui o boneco também vem separado, essa parte do cabelo, só que ele já me mandou junto, tá? Já mandou colado, eu tô tentando fazer uma força aqui, mas não sai. Ele já me mandou colado essa parte do cabelo, então a gente não vai estar conseguindo retirar, infelizmente. Opa, não, consegui, ó, legal. Pronto, tá aqui, ó. Vou conseguir tirar a parte da frente pra vocês, ó. Vem assim, tá certo? Vem em moldes, deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Foi, legal. Nossa, perfeito, show de bola, ó, tá aqui. Bacana que eu vou conseguir mostrar pra vocês. Melhor ainda, melhor do que eu imaginava. Deixa eu ver se a cabeça eu vou conseguir tirar. Não, a cabeça vem já colou. Beleza. Ó, aqui o Sephiroth, tá bom? O cabelo veio separado, tá certo? Pra gente poder colar aqui, ou... Na verdade, assim, ele meio que mandou semi-colado, eu que já consegui descolar aqui um pouquinho, né? Pra poder a gente estar colando da forma que eu achar melhor. Aqui também vem separado, tá certo? Ó, tá? A mão dele... Ele vem com aquela asa para colocar nas costas, vem separada também, tá bom? E, claro, não sei se vocês perceberam, aqui ele estava sem uma das mãozinhas, né? Porque ele vem com a Masamune, certo? A espada lendária do Sephiroth vem separada. Olha o tamanho da espada. Cara, é basicamente o tamanho do boneco, tá? Então, assim, eu vou estar colando ele pra gente poder falar melhor da figura em si e eu falar para vocês os detalhes, tá bom? Isso é só para mostrar como é que ele vem e como é que a gente fica com o trabalho final. Vamos lá. Fala galera, Cal voltando aqui. Vocês não viram, obviamente, mas esse vídeo teve mais de 12 horas de intervalo, tá bom? Bom, volto aqui trazendo para vocês o Funko do Sephiroth, tá bom? O Custom, tá? Galera, várias coisas acontecendo com esse Funko e eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Pra gente poder fazer um aparato oficial do que rolou aqui. Eu vou explicar algumas coisas para vocês, enfim, beleza? Bom, vamos lá. O Funko em si agora, né? Eu não colei essa parte aqui do pezinho ainda, tá? Nessa pedra. Eu tive vários problemas com esse Funko, pessoal, tá? Não necessariamente é culpa de quem me vendeu o Funko, beleza?
eu acho que é mais culpa do escultor do que do pintor. Lembrando que a pessoa com quem eu comprei, ele é só pintor, ele pinta, né? E ele faz a impressão, tá legal? Então ele imprime o Funko em impressora 3D e ele faz a pintura, tá? Ele é meio que um artista plástico, digamos assim. A parte da modelagem não é ele que faz. Ele compra na internet os esquemas de modelagem, enfim, não é ele que faz, então a culpa não é necessariamente dele, tá beleza? Só para deixar isso bem claro. Só que eu tenho que trazer a verdade. Então eu vou trazer alguns pontos que foram falhas, né, do escultor e que, enfim, eu acho que tem que ser pontuado, cara, tem que ser pontuado. Independente, eu vou ser uma pessoa aqui que eu vou sempre estar falando a verdade, se vale, se não vale, o que tá acontecendo e, enfim, vamos lá. Ó, o que aconteceu ontem? Eu comecei a montar esse Funko ontem, eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Que ele veio todo separado, que eu tava colando e tudo mais. Enfim, eu ia fazer a montagem e já ia trazer pra vocês logo depois. Beleza, vamos começar bem do comecinho. Esse Funko aqui tem esse problema desse gap, tá? Eu tentei apertar bem aqui, colei, tentei apertar bem, mas não adiantou. Ainda ficou com esse gap aqui, com esse espaço, tá bom? Então assim, ele não sai. Provavelmente um erro de modelagem, não foi erro do... Ui, quase, meu Deus. Vou chegar para outra parte aqui. Foi erro de modelagem, com certeza não foi erro do pintor, tá? Ó, aqui também fica com esse gap, que eu particularmente não gostei, né? Enfim, o Funko em si, a modelagem em si do Funko, ela tá muito bacana, olha aí. Cara, olha só, captura muito bem a imagem do Sephiroth, né, a imponência dele, fica muito legal. Isso não é incontestável, tá? Tá muito bacana, tá muito interessante. Porém, essa parte é meio complicada, tá? Tudo bem que geralmente quando você vai expor, você vai deixar o seu Funko de frente, beleza? Então, provavelmente ninguém vai ver, é imperceptível isso, mas sei lá, me incomoda, eu tenho que trazer a verdade pra vocês. Outro ponto aqui é aqui no rostinho. Aqui fica tipo uns espaços, não sei se vai conseguir, talvez não consigam ver aqui, tudo bem, mas ficam micros espaços aqui, que enfim, quem tem Funko vai entender que tem esses problemas, né, nesses Funkos, nos Funkos em geral. Isso aqui é um custo, então, né, pode ser que tenha problemas, pode ser que não tenha. Como eu falei, no do Solo Leveling, no Sun Jong-woo, não tinha problema, esse aqui já tem. Então eu tô trazendo a verdade. Outro problema fortíssimo, cara, que foi o que me fez passar mais de 24 horas para poder regravar esse vídeo, para poder continuar esse vídeo. A asa, cara, a asa, ela vem com um plugzinho muito curtinho, pessoal, muito curtinho. E quando eu fui colocar ontem para colar, ele quebrou. Ele era muito frágil, e ele quebrou. Então com isso eu tive que botar muita cola, literalmente muita cola. Tá até aqui, ó, tá até aparecendo aqui essa cola. Ela já tá seca, mas assim, ela ficou com essa marca de cola, né? Porque eu tive que literalmente fazer uma camada espessa de cola para poder segurar, porque como quebrou o pino lá dentro, eu não conseguia mais colar a asa. Então, infelizmente, ficou com essa marca de cola aqui extremamente visível. Aqui também, essa parte de trás aqui, ó. Ficou com uma cola extremamente visível, tá? Que geralmente não fica por conta disso. E, em consequência, também ficou meio que um esbranquiçado. Não sei se vocês já colaram coisa com Super Bond ou coisa assim. Dependendo de como for, fica tipo um esbranquiçado aqui, ó. Um esbranquiçadinho aqui em volta. Não sei se vai conseguir focar. O iPhone não vai me ajudar muito. Olha, tá aí. Ficou tipo um esbranquiçamento aqui, leve, tá? Enfim, dá pra se esconder, porque como eu falei, o Funko vai ficar assim, não vai dar nem pra ver, né? Se eu não contar, se ninguém ver o vídeo aqui, não vai dar nem pra perceber isso, mas eu que fiz, eu que colei, vou ver e, enfim, isso meio que me incomoda um pouco, né? Não tem muito que a gente fazer talvez o modelador deveria ter feito um pouco mais grosso o pino, ou então encaixe. Não sei explicar bem, não sei bem como... Acho que é realmente o pino mais grosso e a parte da costa aqui diferente, porque o pino, ele realmente, pessoal, deixa eu, sei lá, é como se fosse essa finura aqui, dessa finura aqui, tá? Essa partezinha aqui. Muito fininho, sério, não deveria ser algo mais grosso mesmo, alguma coisa mais quadrada, algo meio que, sei lá, mas como se fosse assim, nessa grossura aqui, tá? Tinha que ser assim, algo mais grosso para realmente encaixar lá e você conseguir colar. Eu realmente não entendi qual foi o rolê do escultor aqui, mas enfim, não ficou tão interessante por conta disso. Outro ponto que eu percebi agora, ó, essa figura, ele não tá colado aqui no pé, tá, galera? Então eu vou colar depois, mas enfim, ó, ele tem um leve desequilíbrio aqui que eu não gostei muito, eu achei meio complicado, porque ela é uma figura que não tá muito equilibrada, tá? Ah, mas eu não vou ficar balançando. Cara,
tudo bem, você não vai ficar balançando, mas de repente alguém bate na tua prateleira, na tua estante, ele cai. E, meu amigo, eu posso te garantir que se esse Sephiroth cair, ele se despedaça inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Por quê? Porque ele tem muitos pontos de contato, tá? Vamos lá. Essas pontas aqui, se cair, quebra no chão. Isso aqui, se cair, quebra no chão. Esse braço, se cair, quebra. Essa perna ali que tá muito arqueada, vai quebrar se cair no chão. Essa asa, meu amigo, vai virar vidro. Ela vai se desfazer inteira. Ela quebrou bem aqui a pontinha e eu colei com muito... Gente, eu sou muito cauteloso. Eu colei com muito cuidado e caiu. Essa espada aqui, galera, muitas vezes eu tava mexendo aqui nele. Agora mesmo eu falei, ui, foi que eu bati e eu fiquei com medo de quebrar, porque ela é muito, muito frágil. Ó, ela é muito frágil. Olha aqui, ó. Eu vou tocar levemente pra vocês, ó. Ó. Ela é muito frágil, cara. Ela é muito, muito frágil. Eu entendo que, tipo, não tinha como ela ser uma espada grosseira, mas, caramba, ela é muito frágil, ó. E isso não é plástico. Diferente do Funko, que é plástico, isso aqui tipo um... não é um plástico emborrachado, é um plástico de impressora 3D, galera. É tipo uma espécie de PVC, de... Enfim, então assim, se você entortar, isso quebra, tá? Isso aqui também, se cair, vai quebrar. Então, muitos pontos assim que podem quebrar. Isso é bem complicado. Essa espada aqui, pessoal, cara, eu tenho até medo. Real, real. Essa espada aqui é a coisa mais frágil. E vou te falar, vou te confessar que bom que não quebrou. Ela veio separada, eu consegui colar direitinho, a mão do Sephiroth não teve problema. Mas essa espada em si, ela é algo que você tem que ter muito, muito, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado mesmo. Bom, vou dizer pra vocês os aspectos do Pop em si. Eu tô até com medo de segurar ele. Deixa eu tirar aquele dessa base. Vou até tirar com cuidado aqui. Tá, aspectos desse Pop em si. Tirando isso, a figura tá bem modelada. Ela tá trazendo características bem icônicas do Sephiroth, né? Tipo, a posição dele, a asa, o olhar dele tá bem um olhar mesmo de raiva, de que o Sephiroth faria, tá? Do personagem em si. O Funko, de resto, tá bem modelado. Ó, os moldes, a roupa tá bem detalhada, parece realmente uma roupa de couro. Você pode perceber bem aqui, que é realmente tem uma separação da bota. Ó, bem aqui, vocês vão ver uma separação da bota. A bota do Sephiroth é uma bota meio longa, né, e tal. Uma separação da bota pra roupa dele, que também é toda preta, então assim, isso meio que acabou facilitando a pintura dele, né. Essa questão aqui esse detalhe aqui no peito, né, que é da própria roupa mesmo também, ficou bem feita, ficou bem legal. Assim, o Funko em si, ele tá bem feito, né, o escultor foi bem feliz nessa parte. Aqui também na ombreira, isso aqui eu vou confessar pra vocês que foi já uma questão que eu falei com o Felipe, né, que foi a pessoa que fez a pintura, que eu queria que ele tivesse feito prateado. Ele acabou fazendo meio que cinza, a mesma cor do cabelo, assim, um tom mais branco que o cabelo, um cinza mais claro. Eu não gostei muito, preferi que fosse no tom da espada, que realmente era o que era pra ser, como se fosse uma armadura, mas beleza, tudo bem. A parte legal aqui, ela tem uma textura como se fosse uma ombreira dupla, porque realmente o Sephiroth tem uma ombreira meio que dupla. Eu vou ver se eu coloco bem aqui a figura, tá? Da ombreira dupla do Sephiroth. Mas assim, tá meio que, sei lá, não tá tão perceptível assim quanto poderia estar, sabe? Poderia estar melhor. Talvez com a iluminação vocês consigam ver bem leve, cara, mas assim, tu só vai saber se tu realmente conhece o personagem, mas não sei não. Não sei muito bem não. Tenho minhas ressalvas sobre o personagem. A Masamune tá incrível, icônica, tá? A espada tá muito boa, não ficou um pouco torta, mas enfim, é uma coisa que infelizmente é normal acontecer. Nos próprios Funkos tem umas espadas meio tortas, né? Mas tirando isso, como eu falei, a questão do cabelo aqui também embaixo, ó, não segura bem, tem esses espaços, mas enfim, coisas que acontecem, né? Eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês aqui atrás, galera, porque esse Funko tá meio ruim de pegar ele, tá? Ó. Mas assim, a textura da roupa parece realmente uma roupa de couro. Não ficou ruim não, ficou bem interessante. Ficou bem interessante mesmo. Assim, confesso pra vocês que é um Funko imponente, é um Funko bem bonito, mas ele teve muitos aspectos que eu acho que me pegaram um pouco assim e poderiam melhorar. Eu comprei também junto com esse um Cloud, chame como você acharem melhor, e pra fazer o par com esse Sephiroth. Eu vou estar trazendo também o review dele e vamos ver se ele melhora um pouco, mas assim, esse Sephiroth com certeza tem seus pontos, muitos pontos assim que tem ressalvas, sabe? Muitos pontos mesmo. Bom, e vamos agora pra figura, né? Uma visualização geral da figura. Espero que ela não caia, não tenha nenhum problema.
Bom, pessoal, de modo geral, ela é uma figura bem interessante. Ela é imponente, ela mostra características bem marcantes do personagem. Você consegue ver aí, quem conhece o Sephiroth, vai saber que é o Sephiroth, né? Claramente vai saber que é ele. Porém, tem aspectos muito contraditórios nela, né? Que eu falei, já trouxe, né? E, enfim, acho que poderiam melhorar. Essa questão do cabelo realmente é uma coisa que me incomoda e é uma coisa que é do escultor mesmo, tá? Não foi erro do Felipe, nada assim, é coisa do escultor que tem que ser feito melhor. A asa também, o Felipe me trouxe a asa, me mandou a asa separado, tá? Eu não moro em São Paulo, então ele teve que me enviar. Não veio com problema a asa, o problema foi na hora de colar. O Akao teve problema pra quebrar e tal. Cara, eu tive muito cuidado, gente. Tenho muito cuidado com isso, porque eu sei que são sensíveis. E quebrou. Então, assim, cuidado se vocês comprarem, cuidado. Como eu falei, não é erro do Felipe, tá bom? Não foi um problema do Felipe, mas tem que ter cuidado. Tem que ter um cuidado extra. E essa espada, galera, qualquer coisa ela vai quebrar. Meu Deus, ele tá girando aqui, eu tô com medo dele cair e ela quebrar. Por tantos pontos assim, galera, eu vou dar pra esse Sephiroth um 7,5, cara. Um 7,5. Tranquilamente um 7,5 porque ele tem muitos detalhes e pra mim, sei lá, isso compromete, apesar de ele ser muito bonito e ele trazer a imponência do Sephiroth, claramente ele tem muitos detalhes e isso pra mim me dá medo de que isso vai quebrar. Se isso cair, isso vai quebrar, ou se, cara, não sei, eu fico meio escabriado com isso, beleza? Um ponto que eu não trouxe muito, galera, foi a base, né? Que vocês podem estar vendo que ela é uma base muito bem... é uma base muito bem detalhada. O Felipe ele é muito bom nisso, ele consegue dar um efeito bem legal, de sombreado e tudo mais. Ficou muito bem feita. Parece realmente uma pedra, que tá numa pedra e tal. Eu gosto desse tipo de base, essa base que seja uma coisa mais action e tal, mas como esse Funko me trouxe muita dor de cabeça, cara, muitos pormenores, muito sensívelzinho pra mexer, eu vou dar essa nota pra ele. Ele fica com 7,5 pra mim. E é isso, galera. No mais, né, espero que vocês tenham curtido esse review. Ele foi longo, apesar de não deveria ter sido longo, deveria ter sido mais curto, mas foi longo. E é isso. Deixa aquele like se você curtiu. Se inscreve no canal para mais reviews pra frente. Comenta o que você achar necessário. E compartilha esse vídeo para quem gosta de Final Fantasy, pra quem gosta de Funko de Final Fantasy, de jogos. E é isso. É nóis, valeu e até mais.